Olá, Shalom, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel e este canal é comprometido com a verdade, tão somente com a verdade, nada além da verdade, e nós nos propomos aqui a apresentar atualizações proféticas, atualizações escatológicas, pregações, palavras abençoadoras, estudos bíblicos, estudos teológicos. Fique com a gente, certamente você vai aprender conosco algo que vai acrescentar a sua vida. E a sua presença e a sua participação são muito importantes. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, nos abençoe dessa maneira. Hoje nós queremos falar sobre não era Elias uma das duas testemunhas. As duas testemunhas são um dos assuntos mais enigmáticos no tema escatologia. É um dos maiores problemas escatológicos. As pessoas tendem a ter diversas interpretações sobre quem são as duas testemunhas. Já ouvimos que pessoas acreditam, por exemplo, que as duas testemunhas apareceram quando Jesus ascendeu ao céu e são elas as duas pessoas que disseram: varões, por que vos entristeçais? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, o Filho do Homem também há de descer com poder e grande glória. Algumas pessoas entendem que ali é uma aparição visível das duas testemunhas para anteceder, para provar com antecedência que elas viriam depois. Outros acreditam que é Elias e Moisés que aparecem no Monte da Transfiguração. Outros dizem ser Elias e Enoque porque são pessoas que foram arrebatadas para o céu. Então eles voltariam para experimentar a morte. Outros ainda afirmam: Pedro e Paulo formam as duas testemunhas. São os apóstolos de destaque no Novo Testamento. São os principais apóstolos da igreja. Outros ainda afirmam: é a profecia e a lei. São o Novo e o Velho Testamento. Com qual resposta nós vamos ficar? Primeiramente, queremos desembolar esse nó, desatar esse nó. Para nós resolvermos esse problema, nós precisamos desatar os nós, desfazer os nós. Nós precisamos ser mais objetivos, mas também detalhar alguns pontos que são muito importantes. Não dá para a gente entender as duas testemunhas com a simples leitura de Apocalipse, capítulo 11. Nós precisamos fazer uma investigação mais aprofundada dessa verdade, para que a gente possa entender de fato quem são as duas testemunhas. Então hoje nós queremos trabalhar apenas a figura de Elias e nós vamos trabalhar esse assunto, se pode ser Elias que viria depois, que não experimentou a morte, se seria Elias e Enoque, mas hoje nós vamos desfazer apenas o mal entendido sobre o nome de Elias. A palavra do nosso Deus apresenta essa promessa de que Elias viria. Nós iremos ver então na Bíblia os argumentos sobre esse ponto de controvérsia. Então vamos ler comigo Malaquias capítulo 4, no verso 4 ao 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Aqui está a promessa em Malaquias, de que Elias haveria de vir. Em Israel ainda há essa esperança, e na festa do Pêssar há um cópulo que é separado juntamente com um pão que são separados para quando Elias chegar. Eles esperam que Elias chegue a qualquer momento e entre em uma das casas dos judeus. Então, todas as Páscoas, eles colocam o pão de Elias e o cálice de Elias. Caso ele chegue, ali estão preparados para ele à mesa. Também é uma maneira de dizer que eles estão receptivos à palavra profética de Elias. Então, por essa razão, o copo está ali para passar uma mensagem para todos os moradores da casa, principalmente para os mais novos, que vão crescer com essa esperança de que Elias haveria de vir. Mas seria Elias a promessa mesmo? O que a Bíblia diz a respeito de Elias? O que a Bíblia diz sobre a provável participação de Elias como uma das duas testemunhas? Vamos acompanhar comigo na Bíblia?
Vamos então acompanhar comigo aqui a leitura em Malaquias capítulo 4, dos versos 4 ao 6, que diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, o que são estatutos e juízos. Eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com a maldição. Essa palavra é que alimenta a mente de muitos irmãos, de muitas pessoas, sobre a vinda e a chegada do Elias, do profeta Elias, e a vinda dele como uma das duas testemunhas do Apocalipse. No mundo hebreu, os judeus esperam o Elias, e esperam que ele chegue a qualquer momento. E curiosamente, durante a Páscoa, eles permitem que uma cadeira seja colocada ali vazia e também um cálice e um pão são separados para Elias. Eles, com esse gesto, eles querem dizer, primeiro, que eles têm a esperança que Elias chegue a qualquer momento e ele possa entrar na casa de qualquer judeu, de qualquer hebreu, e ele vai encontrar guarida, ele vai encontrar uma mesa, ele é bem-vindo à mesa dos judeus. Outra coisa é que essa mesa, essa cadeira, esse cálice separados para Elias, são uma forma de educar as crianças que também esperem a promessa que o Senhor fez em Malaquias, de que ele enviaria Elias. Mas o que a Bíblia diz sobre Elias? Ele teria morrido? Ele não morreu? Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, no verso 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, Elias de Eliseu. E Elias subiu no redemoinho. Então veja que Elias sobe no redemoinho. Mas teria Elias sido autorizado a viver algo que Deus desautorizou? Como assim Deus não está desautorizando a sua palavra, Israel? Como assim você está entendendo que Deus está desautorizando a sua palavra quando ele leva Elias em um carro de fogo para o céu? A primeira questão é hermenêutica. Nós não podemos interpretar certos pontos sem considerar a própria Bíblia, explicando certos pontos. Então eu quero que você agora entenda o que a Bíblia fala sobre morte e arrebatamento, para que você possa entender que as duas coisas estão apontando para uma questão que Deus não pode desautorizar. Me acompanhe. Primeiramente eu quero comentar com você sobre a condição do corpo humano para entrar no céu. Poderia o corpo humano físico entrar no céu? Poderia Elias não morrer e entrar no céu com este corpo físico? Em 1ª carta aos Coríntios, nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas muito necessário, para que você entenda o que a Bíblia está falando sobre a possibilidade de Deus autorizar que um corpo físico entre nos céus. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo eles terão? Que pergunta tola! A semente só cresce se transformar em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas a semente do trigo ou de uma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce em cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne e tipos para seres humanos, outro para animais, outro para ave, outro para peixe. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro tipo de glória. E até mesmo as estrelas se diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado o corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Pois assim como estão os corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras dizem: o primeiro homem Adão se tornou vivo, mas o último homem Adão é espírito que dá vida. Porque primeiro veio o corpo natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi feito pó da terra, enquanto o segundo veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, os que são do céu são como os homens celestiais.
Da mesma forma que agora somos homem terreno, algum dia seremos homem celestial. Estou dizendo isso, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. O corpo físico não pode herdar o espiritual. Não está autorizado a subir para o céu. Para ir para o céu, você precisa receber um corpo transformado, um corpo diferente. Então, isso vai inviabilizar que Elias tenha a condição para ser uma das duas testemunhas, por si só. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 11, que as duas testemunhas seriam mortas e os seus corpos ficariam expostos. Mas se Elias tem um corpo transformado, o seu corpo é celestial, então ele não poderia mais morrer. Ele não teria mais condições para estar morto. Então, assim, nós entendemos que o primeiro ponto desqualifica, de fato, o Elias para que ele seja uma das duas testemunhas. E ainda podemos somar a esse texto das Escrituras que fala sobre a necessidade do corpo passar por uma transformação para habitar no céu. E essa transformação impediria Elias de ser uma testemunha que morre depois. Nós vamos encontrar também a palavra do Senhor em Romanos 6:23, que vai dizer que o salário do pecado é a morte, e em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Bem, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, Elias precisava experimentar a morte. Então, nós temos aqui algo para discutir depois. Mas o primeiro ponto importante é entender que Elias vive uma condição de um corpo diferente. Ele tem um corpo transformado. Afinal de contas, ele vai habitar agora no céu juntamente com o Senhor. Essa mesma verdade nós podemos aplicar também a Enoque. Então, o que nós temos aqui é uma palavra do Senhor que não pode ser revogada. A palavra do Senhor diz que as suas palavras são perpétuas, permanecem para sempre e ele nunca voltará atrás. Então nós temos uma palavra que não autoriza Elias a voltar como uma das duas testemunhas, pelo fato de que todos pecaram e o salário do pecado é morte, e também pela questão de que corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então nós precisamos de duas condições para entrar no céu. As duas condições sine qua non para entrar no céu, ou seja, sem a qual não poderíamos entrar no céu. A primeira condição é morrer fisicamente. A segunda condição é ser transformado em nosso corpo. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está explicando à igreja. Que o corpo daqueles que morreram será transformado e o corpo daqueles que estiverem vivos no arrebatamento sofrerão igual transformação para poder morar no céu, para poder habitar no céu. Fica então inviável, impossível que Elias seja uma das duas testemunhas. Você consegue perceber isso? Agora o que nós precisamos ver é o que Jesus também disse a respeito da profecia de Elias como aquele que viria depois. Será que Jesus disse alguma coisa? Certamente disse. E também João Batista disse. Então nós vamos ler textos agora que vão apontar a palavra de Jesus concernente a Elias e a palavra de João Batista concernente a Elias. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 1, dos versos 19 ao 21. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe testemunhassem: quem és tu? Ele, porém, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois quem és? Tu és Elias? Respondeu ele: não sou. E tu és um profeta? Respondeu ele: não. João Batista está negando ser Elias. Mas por quê? Porque a esperança de Elias é que ele viria o mesmo Elias que foi levado ao céu. Então, João não podia ser o Elias dentro da expectativa dos judeus.
porque ele nasceu de Isabel. Então ele não podia ser, aquela esperança estava frustrada pelo fato dele ter nascido também, crescido também. Lembre-se que a mãe de João recebe Maria e João salta em seu ventre, cheio do Espírito Santo, pela presença do Messias no ventre de Maria. O que João está negando é que ele não é a esperança alimentada pelos judeus de que o Elias que subiu ao céu desceria o mesmo Elias. Ele está negando a possibilidade de estar dentro da expectativa dos judeus quanto a essa vinda física de um Elias que subiu ao céu. João Batista, repito, nasceu de uma mulher. Logo, ele não veio no corpo de Elias. Teria ele encarnado em João? E isso então seria muito mais sério, porque a religião judaica nega completamente isso, como também o judaísmo e o cristianismo são veementes em dizerem, afirmar, não é possível, não há reencarnação, não existe reencarnação. Ao homem, diz a palavra de Deus em Hebreus, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Logo, João nasceu uma vez, Elias nasceu uma vez, e Elias vai ao céu. Para ir para o céu, ele precisa de um corpo transformado, e João nasce. Então ele não é aquilo que a expectativa judaica trabalha sobre a esperança da vinda de Elias. Já vimos que o corpo e sangue não podem herdar o reino. Já vimos que corpo e sangue não podem entrar na presença do Senhor, não podem habitar no mundo celestial. Nós já vimos também que Elias não reencarnou em João. Vimos também que João nega ser a esperança que os judeus têm dele. Mas o que Jesus tem a dizer sobre a esperança que os judeus alimentam sobre a vinda do Elias? Jesus tem algo a dizer? Sim, Jesus tem algo a dizer. Vamos ler comigo em Mateus capítulo 11, no verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14 do capítulo 11 de Mateus. E se quereis dar crédito, é este, e ele está falando de João Batista, o Elias que havia de vir. Marcos, no capítulo de número 9, no verso 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito. Em Hebreus 9, 27, da mesma forma como está ordenado, destinado o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a palavra de Deus está dizendo que Jesus está afirmando, Elias veio em João. Mas como Elias veio em João, se João acabou de negar que ele era o Elias? O que o Senhor está falando é que o espírito de Elias se manifestaria nos últimos dias, e o espírito, o ímpeto, o comportamento profético, o jeito profético, a intensidade profética, o espírito da profecia de Elias se manifestaria depois em outra pessoa que teria o mesmo ímpeto. Então a vinda do profeta Elias não é uma vinda física, mas a identificação profética de Elias que seria revelada em outra pessoa que viria depois. E Jesus diz que esse foi João Batista. Então, mediante a essas informações, nós não podemos aceitar a ideia de que Elias seja uma das duas testemunhas. Vamos recapitular? 1 Coríntios capítulo 15 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, eles precisam de uma transformação física. Em Romanos 3:23 diz que todos os homens pecaram, e em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós encontramos agora uma série de impossibilidades para que Elias volte, porque primeiro ele precisa ter sido transformado, mas se ele foi homem, ele viveu também o pecado, e o salário do pecado é morte. Se ele está no céu, ele tem o seu corpo transformado. Ele não pode então ser aquele personagem que vai morrer e ter o seu corpo exposto em praça pública. Elias não é uma das duas testemunhas. Fique conosco e nós vamos dar sequência a esse estudo e você vai entender quem não pode ser as duas testemunhas.
Deus abençoe sua palavra.